E aí, galera, aqui é o JP e hoje a gente vai estudar um tópico chamado de polaridade, ok? Então, justamente como esse nome vai remeter a gente vai ter aqui polos. Vamos analisar um pouquinho do que são esses polos. Lembrando aqui, né, o que significam representações desse tipo. Lembra que essa bolinha que está aqui por dentro, um pouquinho mais escura, é justamente a ideia do que é um núcleo. Temos aqui a ideia da nossa ligação e justamente essa região um pouco mais clara aqui é onde a gente tem os nossos elétrons. Então a gente vai falar um pouco de o que é essa densidade eletrônica. São regiões onde estão esses elétrons. Então eu tenho regiões com mais elétrons, maior densidade eletrônica, regiões com menos elétrons, menor densidade eletrônica. Vamos analisar aqui o que seria falar de polos dentro de uma molécula ou mesmo em uma ligação. Bom, a gente começa estudando o que são, né, o que é a polaridade das ligações. Para isso, a gente tem que lembrar um pouquinho do nosso conceito lá das ligações químicas, porque, inclusive, vai usar um conceito de propriedade periódica, que era o conceito de eletronegatividade, aqui representado por ΔEn. O que significa essa eletronegatividade mesmo? É a tendência em atrair o par de elétron numa ligação química. Então, eu tenho aqui uma ligação, quanto mais eu quiser atrair esse elétron para mim, mais eletronegativo eu sou. Justamente por eu ter aqui diferentes valores dessa eletronegatividade entre os átomos, eu tenho ligações em que eu tenho uma maior diferença, se eu comparo a eletronegatividade de um e do outro, e outros onde eu tenho menos. Isso vai determinar o caráter da ligação que a gente fala. Então, justamente, se nós temos aqui uma diferença de eletronegatividade que tem um valor maior que 1,7, pegando lá os valores de eletronegatividade de Linus Pauling, que algumas tabelas periódicas trazem para a gente, nós temos uma ligação com um caráter predominantemente iônico. Então, quanto maior esse valor da diferença, mais iônica vai ser a ligação. Significa o quê? Tem ligações que não são totalmente iônicas ou covalentes. Alguns exercícios trazem justamente essa pergunta. Eles perguntam assim, qual ligação tem caráter mais iônico, caráter mais covalente? A gente tem que entender aqui que isso vai pela diferença de eletronegatividade. Então, quanto maior o valor, né, acima de 1,7, prevalece uma ligação iônica. Também, se a gente considera agora valor menor que 1,7, nós temos um caráter predominantemente covalente. Aí você me pergunta, e exatamente 1,7? Quanto mais próximo desse valor central de 1,7, a gente tem ali mais uma ligação que tem característica, né, tem caráter tanto covalente quanto iônico. Não se preocupe tanto com isso, tá? Porque quando o exercício fizer alguma coisa assim, ele vai deixar claro. E aí, justamente, a nível de graduação, quando alguém for estudar isso mais a fundo, vocês vão ter um conhecimento mais detalhado desse caráter da ligação. Só que aqui a gente tem um valor mínimo, que é zero. Então, quando a gente tem uma diferença de eletronegatividade igual a zero, significa que eu tenho um caráter totalmente covalente na minha ligação, justamente porque eu não tenho diferença nenhuma de eletronegatividade. Beleza? Bom, a diferença de eletronegatividade vai gerar polos na minha molécula. Então, eu vou ter justamente o que eu chamo de polo positivo e um polo negativo. Como que eu consigo saber qual é qual? O elemento que é mais eletronegativo, lembra aqui, ó, eletronegativo, possui maior tendência a atrair os elétrons da ligação. Lembra que elétron é negativo. Então, o elemento mais eletronegativo vai ter uma densidade eletrônica negativa, vai ter uma carga parcial negativa. Por isso, desse símbolo aqui, esse delta menos, é justamente a ideia de carga parcial negativa. Agora, o elemento que é menos eletronegativo, ele vai atrair menos os elétrons da ligação. Ou seja, vai ter uma densidade eletrônica positiva, vai adquirir uma carga parcial positiva. Parcial justamente porque ele não tem aquela distinção exatamente do que é positivo e o que é negativo, já que eu tenho ali uma ligação de compartilhamento de elétrons, né, quando eu estou falando de ligação covalente. Agora, quando eu falo de uma ligação iônica, aí sim eu vou ter um polo que é o positivo, um polo que é o negativo, uma vez que eu tenho definido qual que é o cátion e qual que é o ânion. Então, por exemplo, aqui na molécula de F2 eu não tenho essa distinção
de falar aqui qual que é a densidade negativa e a densidade eletrônica positiva, já que não tem diferença nenhuma de eletronegatividade. Aqui eu já consigo perceber, entre o hidrogênio e o flúor, eu percebo que o flúor é mais eletronegativo. Por isso que aqui no hidrogênio surge uma carga parcial positiva. Perceba que se eu comparo esse lado com esse da molécula, aqui eu tenho uma região menor, uma vez que eu tenho uma densidade eletrônica menor. E isso gera uma carga parcial positiva. Do outro lado, eu tenho uma carga parcial negativa. Então, eu tenho maior densidade eletrônica, menor densidade eletrônica. Quando eu falo aqui agora da molécula, né, da estrutura, não molécula, mas da estrutura, né, do composto fluoreto de lítio, aqui eu consigo definir exatamente quais são os polos. Não porque eu tenho uma carga parcial, mas de fato eu tenho uma carga. Eu tenho aqui uma carga positiva do lado do lítio e uma carga negativa do lado do flúor, já que eu tenho aqui uma ligação iônica. Então, na ligação iônica fica muito claro que eu tenho positivo e negativo. Na ligação covalente, eu preciso analisar quem vai ter carga parcial positiva, quem vai ter carga parcial negativa. Isso ajuda a gente a pensar que uma ligação iônica sempre é polar. Como ela é sempre polar, eu não preciso ficar falando ligação iônica polar, mas fica subentendido que toda ligação iônica é polar, já que eu tenho esses polos positivos e negativos. Agora, vamos lá. Numa ligação covalente, nem sempre eu vou ter polos. Então, como que faz para eu saber? Se uma ligação covalente for apolar, eu percebo que eu tenho ligantes iguais. Por que eu tenho ligantes iguais? Porque eu não vou ter diferença de eletronegatividade. Então, eu não vou conseguir gerar esse polo positivo, polo negativo. Numa ligação covalente polar, eu tenho ligantes diferentes. Por exemplo, aqui no HCl, em que aí eu consigo falar qual que é mais eletronegativo que o outro. Só lembrando aqui de uma coisa muito útil para a gente nesse momento, aqui é a ordem dos elementos mais eletronegativos da tabela. Temos aqui flúor, oxigênio, nitrogênio, cloro, bromo, iodo, enxofre, carbono, fósforo e hidrogênio. Ensinei para vocês já e vale a pena guardar isso novamente. Fui ontem no clube, briguei e saí correndo para o hospital. Então, o mais eletronegativo da tabela é o flúor, e aí depois vai decrescendo. Então, por exemplo, aqui na molécula de HCl, o H é menos eletronegativo, então ele vai ter uma carga parcial positiva. E o cloro é mais eletronegativo, então ele vai ter uma carga parcial negativa. O que eu percebo? Percebo aqui que eu vou ter o que eu chamo aqui de momento dipolar. Então, eu tenho aqui justamente os meus dois polos, eu tenho uma ligação covalente polar, ok? Isso daqui do momento dipolar a gente já vai ver um pouquinho mais detalhado o que significa. Basicamente, agora a gente precisa entender que uma ligação covalente pode ser apolar ou polar. Tá aqui o critério para a gente saber, beleza? Quando eu falo de moléculas, nós podemos ter aqui agora, considerando a polaridade da molécula, podemos ter moléculas polares ou apolares. O que determina isso? Justamente as ligações dentro da molécula, tá? Então, vamos lá. Não bastasse a ligação interferir, temos um outro fator. Então, temos dois fatores que determinam a polaridade da minha molécula. Primeiro, a polaridade das ligações, mas também a geometria dessa molécula. Então, dependendo do tipo de geometria que eu tenho, eu posso ter uma molécula que tem uma polaridade ou que não tenha essa polaridade. O que é o chamado vetor momento dipolar, que nós representamos aqui como essa letra grega, R, e a setinha aqui do vetor. Esse vetor vai ser a soma vetorial de todos os momentos de dipolo de cada ligação. Então, o que é esse dipolo? É essa diferença de eletronegatividade. Então, eu analiso ligação por ligação e na hora que eu faço a soma vetorial de todos eles, eu tenho aqui o meu vetor momento dipolar. Beleza? Nos exemplos aqui, eu vou associar com a ideia de como se a gente estivesse puxando uma caixa. Então, eu tenho uma caixinha e eu tenho cordas amarradas nela. Se, no final, essa caixa continuar parada, aí a gente tem aqui uma resultante que dá zero na somatória. Se ela estiver em movimento, digamos assim, se eu conseguir movimentar a minha caixa, ela vai ter uma resultante aqui, uma soma vetorial diferente de zero. Tá? Então, por exemplo, aqui, ó.
Imagina que o oxigênio é uma caixa. Como que eu faço para traçar aqui? Eu vejo qual que é o mais eletronegativo. Entre o hidrogênio e o oxigênio é mais. Então, o vetor momento de polo vai apontar para o mais eletronegativo, porque, digamos assim, que é o caminho que o elétron vai fazer, o elétron dessa ligação. A tendência dele é se aproximar do oxigênio, por isso que eu aponto para cima. Mesma coisa desse lado aqui, então tem uma tendência aí para o oxigênio. Agora, se eu comparo um com o outro, vamos pensar assim, ó. Eu tenho a minha caixa amarrada aqui, que é o oxigênio. Alguém puxa na diagonal para cima e outro alguém puxa na diagonal também para cima. Concorda que se eu somar esses dois puxões, né, se for simultâneo, a caixa vai se movimentar para onde? Ela vai se movimentar para cima. Então, aqui eu tenho um vetor momento dipolar que não dá zero, que existe e que vai conseguir aqui, eu consigo descobrir para onde vai para cima. Diferente desse outro caso aqui, entre o carbono e o oxigênio. Entre esses dois elementos aqui, o oxigênio é mais eletronegativo, então é por isso que tende para ele. Mesma coisa aqui do outro lado. Como eu tenho os dois ligantes iguais, o que a gente imagina? O carbono é a nossa caixa, digamos assim. Eu tenho alguém que puxa para a direita e alguém que puxa para a esquerda. Como eu tenho aqui o mesmo elemento, digamos que essas duas pessoas puxam com a mesma intensidade dos dois lados. Perceba que num cabo de guerra ficaria parado, porque eu puxo para um lado, puxo para o outro, fica, digamos assim, a nossa caixa central aqui, o nosso átomo central fica parado. Então, a resultante dá zero. Dessa forma que a gente vai conseguir calcular aqui a polaridade da molécula. Por quê? O que vai ser uma molécula dita apolar ou polar? Então, temos essas duas possibilidades. Uma molécula apolar é quando a resultante, né, o vetor momento dipolar, der zero. Nessa brincadeira da caixa, a caixa vai ficar parada. Exemplos disso. Acabei de explicar aqui o gás carbônico, né? Então, como ele fica aqui parado, né? Se eu somo de um lado e somo do outro, eu vejo que essa resultante dá zero. Assim, essa molécula é apolar. Cuidado, tá? A ligação entre o carbono e o oxigênio é uma ligação covalente polar, porque os dois ligantes aqui são diferentes. Mas, quando eu considero a polaridade da molécula inteira, lembra que eu tenho que considerar não só a polaridade da ligação, mas a geometria da molécula. Assim, cancela o dipolo desse lado com o dipolo do outro. Então, a resultante dá zero e a molécula é apolar. Tem muito exercício que traz essa pegadinha de considerar assim, ó, a ligação é polar, mas a molécula não, ok? Outro exemplo, aqui o gás metano. Talvez, se você enxergar num plano, ou seja, a molécula achatada no plano, você não consiga perceber que a resultante é zero. Só que tem que lembrar que isso daqui é tridimensional, essa geometria aqui é tetraédrica, tá? Então você tem aqui, ó, digamos, 3 apontando para baixo, mas em diferentes direções, tá? Eles apontam para baixo, mas não são todos no mesmo plano. E eu tenho um para cima. Na hora que eu somo esses 3 para baixo, vai dar exatamente o que dá para cima, só que apontando para baixo. Então aí, na hora que eu somo esses 3 aqui, eu tenho um único que dá para baixo. E eu tenho aqui um para cima, cancela um com o outro, tá? Nesse caso da diferença de eletronegatividade, eu tenho justamente o dipolo apontando todos para o carbono. Então, esse é um outro caso em que eu tenho uma molécula com ligação covalente polar, mas a geometria dela faz com que ela seja uma molécula apolar. Agora, quando que vai ser uma molécula polar? Polar é quando essa resultante não der zero. Então, é quando eu não conseguir cancelar todos os momentos de polo. Exemplo, aqui no HCN, perceba que entre a eletronegatividade do carbono e do hidrogênio, o carbono é mais eletronegativo, aponta para ele. E entre o carbono e o nitrogênio, eu tenho que aponta para o nitrogênio. Perceba que na hora que eu somo essas duas setinhas, elas não se cancelam. É como se fosse puxar uma caixa. Alguém puxa para a direita e depois outro alguém vai lá e também puxa para a direita. A caixa sai do lugar, ok? Mesma coisa aqui no caso da água, que eu já havia explicado. Então, nós temos aqui o oxigênio é mais eletronegativo, aponta para cima, aqui aponta também para cima. Na hora que eu somo esses dois dipolos, mesmo que eles não estejam
aqui na mesma direção, eles estão apontando para cima. Então, na hora que eu somo, eu percebo que vai dar uma resultante diferente de zero também. Então, aqui eu tenho moléculas polares e aqui eu tenho moléculas apolares, justamente por essa ideia de somar os vetores, ok? Vamos aqui a algumas dicas, tá? Alguns detalhes importantes. Moléculas com geometrias angular e piramidal sempre vão ser moléculas polares, uma vez que vai haver diferença de eletronegatividade e aí eu não vou conseguir somar justamente para poder cancelar esses vetores, tá? Então, uma dica aí valiosa. Geometria angular e piramidal, eu tenho uma molécula polar. Pode ser uma polaridade baixa, mas ainda assim ela tem uma leve polaridade, ok? Então, um detalhe importante. Exemplo, temos aqui a água, perceba aqui que eu já expliquei, então ela tem geometria angular. Aqui no caso, o vetor resultante vai estar apontando para cima, tá? Porque no rumo do oxigênio vai surgir a minha carga parcial negativa e aqui a minha carga parcial positiva no rumo dos hidrogênios. Outro composto aqui também é angular. Temos elementos diferentes, então aqui a ligação e a própria molécula é polar, ok? Então temos esse caso. Outro caso aqui, a amônia, geometria piramidal. Temos aqui também que os vetores vão apontar aqui para o nitrogênio e eles não vão se cancelar. Temos aqui o nosso íon H3O+, também geometria piramidal e não vão se cancelar, beleza? Fechamos aqui a nossa aula de polaridade. Agora a gente vai seguir com exercícios. Até a próxima. Tchau, tchau.